Olá, amigos. Hoje é dia 24 de setembro de 2017. Um dia depois do tão esperado e falado dia 23 de setembro, quando havia uma expectativa do cumprimento da palavra profética de Apocalipse capítulo 12, quando fala a respeito de uma mulher vestida do sol, com uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça, e ela com a lua sob os seus pés, e ela grávida de um filho varão que será arrebatado até o céu, ao seu trono. E a menção, que seria o alinhamento dos planetas, que estava datado para o dia 23 de setembro, e aconteceu esse alinhamento dos planetas, a saída do planeta Júpiter do ventre da constelação de Virgem, e a expectativa então que o planeta Nibiru fosse o dragão que estava em frente à mulher para devorar o filho varão quando nascesse, e assim aconteceriam uma série de sinais catastróficos, queda de estrelas, queda de uma energia cósmica para consumir vários moradores da Terra, e o dia 23 de setembro já aconteceu. O planeta Júpiter não se tornou no Sol, o Sol não consumiu o planeta Vênus, não caíram essas estrelas dos céus, não houve um arrebatamento dos vencedores, como alguns interpretam que o filho varão arrebatado até o céu seria o arrebatamento da igreja, do grupo de vencedores da igreja, conforme as cartas de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, às 7 igrejas da Ásia. Então esses vencedores descritos ali seriam arrebatados até o céu. E a interpretação não era essa e não houve o arrebatamento, como também uma outra linha de pensamento bíblica falando a respeito do arrebatamento da igreja associado a festas das trombetas judaicas, na passagem do ano novo judaico, e a festa das trombetas já aconteceu nos dias 20 a 22 de setembro. A última trombeta foi tocada às 6 horas da tarde de Jerusalém, no dia 22 de setembro. E 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, fala: ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os vivos, seremos transformados. Essa passagem de 1 Coríntios 15, 50 a 58, fala a respeito dessa transformação do corpo, e fala no versículo 52, ao soar da última trombeta, como também 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, fala deste arrebatamento dos mortos ressuscitando, e nós, os vivos, cristãos, sendo transformados para sermos igual ao corpo da glória de Jesus Cristo e sermos arrebatados até o céu, onde está a nossa pátria, conforme Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Muito bem, a festa das trombetas judaicas já aconteceu e havia uma grande expectativa porque estamos falando de um ano novo judaico que aconteceu a partir de setembro de 2016, na entrada do ano do jubileu judaico, e isso de setembro de 2016 a setembro de 2017. Então, uma grande expectativa que o arrebatamento pudesse ter acontecido em setembro do ano passado, 2016, e não aconteceu. Agora, findo o ano jubileu judaico, a festa das trombetas, com todos esses sinais nos céus de alinhamento dos planetas e a saída do Júpiter da constelação de Virgem. Então, uma grande expectativa também que o arrebatamento da igreja ou dos vencedores pudesse ter acontecido neste final de semana, 22, 23 de setembro, e com o dia de 23 de setembro também, a manifestação do anticristo, dominando todos os moradores da terra, e algumas outras coisas também que foram faladas vastamente pelos vários teólogos e profetas desses últimos dias, falando coisas que não estão exatamente em coerência com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, eu tinha falado a respeito desse assunto, que não ia acontecer o arrebatamento, não ia acontecer nenhuma catástrofe, embora, claro, nós estamos vivendo o princípio das dores, que Jesus falou, com epidemias em vários lugares, com terremotos em vários lugares, com grande mortandade. Estamos vendo sinais, como também esse sinal no céu do alinhamento dos planetas, a saída de Júpiter. É uma palavra que estava, em parte, declarada em Apocalipse capítulo 12, 1 e 2, sim, embora não é, o ponto de vista astronômico, a verdade espiritual e a realidade dos acontecimentos, como realmente não aconteceram. Da mesma forma também que eu já tinha mencionado a respeito desse assunto em anos passados, que a lua de sangue que aconteceu na festa judaica da Páscoa, no ano novo da Páscoa, no ano novo judaico de 2014 e 2015,
quando houve uma lua de sangue profetizada por Joel, capítulo 2, e também repetida por Pedro em Atos, capítulo 2, no dia do Pentecostes. Essas luas de sangue são sinais evidentes de que a palavra profética de Deus está se cumprindo. E na época 2014 e 2015, quando houve essa tétrade da lua de sangue, um sinal evidente realmente do que a palavra de Deus tinha dito, não houve cumprimento nem de arrebatamento da igreja e nem de manifestação e domínio do anticristo sobre todas as nações da terra. Igualmente agora, 23 de setembro, com esse alinhamento planetário e com essa situação de Júpiter saindo da constelação de Virgem, também não era o tempo do arrebatamento da igreja. Eu, quando estava falando a respeito disso, alguns mencionaram que eu estava com medo de arrebatamento ou que eu estava delirando a respeito de algumas coisas. Muito bem. O que estávamos tentando fazer era evidenciar o cumprimento profético que está escrito. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela vai se cumprir como ela tem se cumprido na história. Mas é preciso que a gente entenda exatamente aquilo que está escrito e não fique criando vãs filosofias e trazendo terrorismo para as pessoas como se alguma coisa extraordinária fosse acontecer. Sinais estão acontecendo sim. Fomes, epidemias, terremotos, tsunamis, tá? São vários sinais que evidenciam que nós vivemos o princípio das dores descrito por Jesus Cristo em Mateus capítulo 24, versículos de número 8. É o princípio das dores. Guerras, rumores de guerras, perseguição aos cristãos, perseguição à nação de Israel, uma série de sinais que estavam descritos e que têm se cumprido e vão se cumprir, mas ainda não é o tempo do arrebatamento. Eu tinha mencionado que haveriam sinais que aconteceriam antes do arrebatamento e nós vamos falar agora, acalmada toda essa folia escatológica de dizer do dia 23 de setembro, as emoções mais calmas, as pessoas mais prontas para ouvir, então nós vamos começar a falar a respeito desse assunto. Nós vamos tratar biblicamente das coisas que estão escritas, das coisas que estão acontecendo e as coisas que hão de vir. Sinais evidenciados da palavra que estão acontecendo nos nossos dias. Nós estamos terminando o estabelecimento da nação de Israel, 70 anos de nação judaica. Em novembro de 1947, há 70 anos atrás, mais ou menos, depois da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, foi votado na ONU a criação do Estado de Israel, novembro de 1947. E também esse Estado de Israel passou a existir a partir de 14 de maio de 1948. Então nós estamos exatamente no final de 70 anos, cumprindo 70 anos da criação do Estado de Israel. E eu estou falando a respeito disso porque passou uma geração de 70 anos, né? Como também em 1967, então há 50 anos atrás, o Estado de Israel, na Guerra dos 6 Dias, reconquistou a cidade de Jerusalém e unificou a cidade de Jerusalém. Isso estou falando a respeito disso porque Jesus falou em Mateus 24, versículo 32, Mateus 24, 32, diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, aqui está falando de uma geração. Jesus falou a respeito disso, de uma geração. E houve uma grande expectativa, então, a partir de 1947 e uma geração de 70 anos, que as pessoas estavam falando, os estudiosos bíblicos falam a respeito disso. A profecia em Jeremias 23, 15 e 16 fala que a geração de um rei é de 70 anos. Salmo 90, versículo 10, fala que o tempo de vida humana do homem é em torno de 70 anos, e quando muito chega a 80, isso ainda chega com canseiro e enfado. Jeremias 29, 10 fala da restauração do cativeiro babilônico após 70 anos. Zacarias 1,12 fala da indignação de Jerusalém durante 70 anos, e Zacarias 7,5 fala de choro e pranto, jejum e pranto por 70 anos até a restauração do reino de Israel.
Então são algumas menções bíblicas que eu citei, tem outras também que fala dessa geração como se fosse uma geração de 70 anos. Então houve essa expectativa de que a partir de 1947, o estabelecimento na ONU, poderia haver essa geração. Então novembro de 2017 vai cumprir 70 anos desde o estabelecimento formal do Estado de Israel e a criação de fato do Estado a partir de 14 de maio de 1948, então 14 de maio de 2018 vai cumprir 70 anos no nosso calendário. Então, as pessoas falando dessa geração. Então, além disso também, no texto Mateus 24, 32, ele fala, quando a figueira, seus ramos já se renovam e as folhas brotam. Então, alguns intérpretes já falam que realmente esse renovo da figueira com os brotos das folhas na figueira como símbolo de Israel, não seria a fundação em 1947, 48, mas quando houve o reestabelecimento da cidade de Jerusalém como capital indivisível de Israel, quando em 1967, junho de 1967, na Guerra dos 6 Dias, então Israel que reconquistou a parte leste da cidade. Então, o que aconteceria, na verdade? Seria o renovo da figueira com a restauração de Jerusalém como capital de Israel. E aí, então, seria, Jesus disse, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então, existe uma expectativa ainda, a partir de 1967, com uma geração de 50, uma geração de 70 anos para que tudo isso aconteça. E quando as pessoas começam a ficar naquela expectativa de que a geração de 70 anos em 1947 está se cumprindo, tá? Ou vai se cumprir até 14 de maio de 2018, então ficou na expectativa de que então Jesus ia voltar, de que o estabelecimento do reino ia acontecer. Mas é muito interessante e importante a gente notar que quando Jesus fala a respeito desse assunto, ele fala assim, assim também vós, Mateus 24, 33, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então, quando ele fala a respeito de tudo isso acontecer, e depois ele fala em Mateus 24, 36, mas a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai, a que dia Jesus estava se referindo? Ele não estava se referindo ao arrebatamento da igreja. Ainda que nos versículos posteriores, ele fala a respeito de um arrebatamento. Então, na sequência, ele diz assim, Mateus 24, 37, pois como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Senão quando veio o dilúvio e levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando num moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai da família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso também vós ficai percebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, essas menções que eu disse aqui, nesse texto, Jesus está falando a respeito da vinda para o estabelecimento do reino. O dia e hora que ninguém sabe, não está falando sobre um arrebatamento, ele está falando sobre o dia da vinda para o estabelecimento do seu reino. E essa passagem que as pessoas interpretam erradamente, falando que dois estarão no campo, um será tomado e deixado outro, dois estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra, é um arrebatamento, com certeza, mas não é o arrebatamento da igreja, é um segundo arrebatamento que acontecerá depois da tribulação. Então, a passagem de Apocalipse, capítulo 15, versículo 2, fala a respeito deste arrebatamento, que não é o arrebatamento da igreja. Apocalipse 15, versículo 2, diz da seguinte maneira: vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se acham em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, e aí descreve o texto.
Aqui está falando, Apocalipse capítulo 15, versículo 1, eu pulei, diz assim: vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com esse se consumou a cólera de Deus. Então está falando de um tempo de juízo com a vinda de Jesus Cristo, que está depois descrita, Apocalipse 16, versículo 15, fala sobre esse momento também, versículo 16, a batalha do Armagedon, e Apocalipse capítulo 19, versículos de 11 a 21, Jesus voltando dos céus para essa batalha do Armagedon, para destruir a besta e o falso profeta e jogá-los no grande lagar da cólera de Deus, no quinto dos infernos, na verdade, tá? Mas quando vai se consumir, Apocalipse 15, a cólera de Deus com o tempo de juízo, então ele fala que uma grande multidão estava ali, os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, no mar de vidro. E eles estão lá diante do trono de Deus. Então, Apocalipse capítulo 4, versículos de número 6, diz assim: há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Então ele está falando de um mar de vidro e pessoas que venceram a besta, os vencedores da besta, da marca, do número do seu nome, vão estar neste mar de vidro que é diante do trono de Deus, quando João, Apocalipse capítulo 4, foi arrebatado até o terceiro céu e viu o trono de Deus. E diante do trono de Deus que ele viu, Apocalipse 4, versículo 6, ele fala desse mar de vidro. E os vencedores da besta, quer dizer, a besta anticristo, vai estar, já vai ter tido atuado durante o período da grande tribulação, e quando Deus vai estabelecer o juízo, com Jesus voltando à terra, num dia e hora que ninguém sabe, Mateus 24, 36, então vai haver um arrebatamento dessas pessoas que passaram pela tribulação e venceram a besta, e não marcaram-se com o sinal da besta, e por isso foram até, muitos deles, mortos, perseguidos, como Apocalipse capítulo 12 fala que o dragão foi atirado para a terra e perseguiu a mulher, e a mulher foi guardada no deserto, no seu lugar, durante 1260 dias. Apocalipse capítulo 12, versículo 6. Ou Apocalipse 12, versículo 14, quando fala exatamente que a mulher foi guardada no deserto, no seu lugar, durante um tempo, tempos e metade de um tempo, 42 meses. Tá? Que é o tempo de atuação do anticristo, Apocalipse 13, 5. Foi-lhe dada autoridade sobre todos os moradores da terra durante 42 meses. E Apocalipse capítulo 13, versículo 7, fala ainda: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. E esses santos são as pessoas que vão ficar depois do arrebatamento da igreja. Os 144 mil israelitas selados em Apocalipse capítulo 7, versículos de 4 a 8, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel, que vão se converter a Jesus Cristo na hora que o anticristo assentar-se no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Eles vão ver a quem eles transpassaram, Jesus Cristo, vão se converter e ver o anticristo assentado no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. E neste momento, então, eles vão se converter a Jesus. Esses 144 mil vão ser testemunhas de Jesus, Apocalipse 14, versículos 1 a 6, e vão pregar para todas as nações. E Apocalipse 7, 9, multidões de todos os povos, tribos, línguas e nações vão se lavar das suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E são esses, Apocalipse 12, Apocalipse 7, 9, uma multidão que ninguém pode numerar, de todas as nações, depois do selo e da pregação das testemunhas de Jesus, dos 144 mil, pessoas de todas as nações vão se converter, e Apocalipse 7, versículo 14, fala que são esses aqueles que passaram pela grande tribulação. Então está falando disso. E depois da grande tribulação, essas pessoas que venceram a besta vão ser arrebatadas. 2 vão estar no campo, um vai ser tirado e outro vai ser deixado. 2 vão estar no moinho, trabalhando, um vai ser tirada ou vai ser deixada. Depois da tribulação, e vão ser arrebatadas até o mar de vidro, diante do trono de Deus, porque a partir de capítulo 15 de Apocalipse, haverá juízos, 7 flagelos terríveis sobre os moradores da terra, depois do arrebatamento dessas pessoas que se salvaram durante a grande tribulação, porque lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro, aceitando Jesus Cristo como Senhor,
fruto da pregação dos 144 mil israelitas das 12 tribos de Israel que vão se converter a Jesus Cristo, vendo as Escrituras e vendo o anticristo assentado no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. Então é esse o contexto que nós estamos falando, e esse é o contexto que Jesus fala em Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Ele fala também, antes, no versículo 33 de Mateus 24, quando vocês virem todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E quando Jesus fala tudo isso aconteça, está falando já da manifestação do anticristo. Então não é um arrebatamento da igreja. Está falando, Mateus 24, 15. Quando vocês virem o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então ele está referindo a uma passagem de Daniel 9, 27. Daniel 9, 27 fala que um príncipe dos povos vai fazer uma aliança com muitos de Israel durante uma semana. É uma semana de anos, que seria o correspondente a 7 anos. E aí ele fala assim, na metade da semana será tirado o sacrifício costumado e a oferta de manjares, e sob a asa das abominações virá o assolador. O assolador é a pessoa do anticristo. E quando o anticristo vai se manifestar? Na metade dos 7 anos da aliança árabe-israelense que vai acontecer. Uma aliança que está predita em Daniel 9, 27, fazendo dessa aliança de um príncipe dos povos com muitos durante 7 anos. E a palavra em Obadias, capítulo 1, único, versículo 11, fala assim, no dia em que, estando tu presentes, estrangeiros entraram pelas portas de Jerusalém e lançaram sorte sobre a cidade, e tu mesmo eras um deles. Está fazendo uma profecia a respeito de Edom, que é Esaú, irmão de Jacó, que é Israel. Está falando de um conflito árabe-israelense, os descendentes de Esaú e os descendentes de Jacó e Israel. Está falando que os povos, os estrangeiros, vão estar entrando pelas portas de Jerusalém e vão estar tirando os bens de Jacó, de Israel, e dando para os árabes. Está falando de uma criação de um Estado palestino numa aliança árabe-israelense com a divisão de Jerusalém. Então a palavra de Obadias 1:11 é bem clara nesse sentido. E os estrangeiros vão lançar sorte sobre a cidade de Jerusalém. E depois disso, dessa aliança, vai ser reconstruído o templo em Jerusalém. Jerusalém vai ter os seus territórios tirados e entregues aos árabes para a criação do Estado palestino. E, em compensação, eles vão ter a possibilidade de de reconstruir o templo em Jerusalém, no Monte Sagrado, onde hoje tem uma mesquita da Cúpula Dourada, que é venerada pelos muçulmanos. Mas, ao lado da mesquita, vai ser reconstruído o Templo de Salomão, o Templo de Jerusalém. E os judeus vão começar a fazer os seus sacrifícios e ofertas de manjares durante essa primeira metade dos 7 anos da aliança, uma aliança de paz e segurança. E quando andarem dizendo paz e segurança, haverá repentina destruição. Porque 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3 fala disso. Porque como dores de parto, a mulher que sente, também haverá uma repentina destruição na metade dos 7 anos de aliança. Então, a Bíblia fala de 7 anos de aliança e não 7 anos de tribulação, como a grande maioria dos intérpretes teólogos falam. 7 anos de tribulação, e Jesus vai arrebatar a igreja num dia e hora que ninguém sabe antes da tribulação. Esse é o pensamento mais comum. Existem outros pensamentos, outras linhas também. Não vou entrar nessa questão neste momento, não é o foco que eu estou falando agora. Mas eu estou falando a respeito, então, dessa aliança de 7 anos que vai acontecer, o reestabelecimento do templo em Jerusalém, a reconstrução, e existe um grupo de judeus ortodoxos que estão preparando todos os utensílios, e eles têm uma programação de que em 5 meses eles reconstroem o templo original na esplanada das mesquitas, onde está a Cúpula Dourada. Ao lado ali vai haver essa reconstrução. E eles vão passar a fazer os sacrifícios diários ali, de ofertas de culto a Deus, até a metade da semana, dos 7 anos. Quando Daniel 9:27 fala, na metade da semana será tirado o sacrifício costumado e posta a abominação desoladora. O assolador vai aparecer da metade para o fim. E é esse contexto que ainda não aconteceu. Quando, então, Jesus em Mateus 24:15 diz,
quando vocês virem o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, sentado no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem sobre o eirado, não desça para tirar da casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, daquelas que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado, porque nesse tempo, quando o anticristo assentar-se no santuário de Deus e tirar o sacrifício costumado para Deus, então, nesse tempo haverá uma grande tribulação, como desde o princípio até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então, é um tempo que vai acontecer ainda no futuro. A aliança não aconteceu. O restabelecimento dos serviços sagrados, do culto a Deus no templo em Jerusalém ainda não aconteceu. E vai acontecer num período de dita paz e segurança. Porque, na verdade, vão falar de paz e segurança, 1 Tessalonicenses 5,3, mas, na verdade, haverá guerras e rumores de guerras, com fomes, epidemias, terremotos em vários lugares, que são os princípios das dores. Mateus 24, versículo 8. E aqui está falando dessa forma, que haverá, nesse tempo, a partir da metade dos 7 anos, então haverá a tribulação. E é a sequência do texto isso. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se havia uma programação de uma tribulação de 7 anos, os dias foram abreviados e vai acontecer uma tribulação sobre todos os moradores da terra a partir da metade dos 7 anos, quando haverá a manifestação do assolador anticristo assentado no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus, segundo Tessalonicenses 2,4, Mateus 24,15. Jesus está falando a respeito disso. Quando vocês virem o abominável da desolação sentado no lugar santo, conforme falou o profeta Daniel, e o profeta Daniel falou na metade dos 7 anos, então haverá uma tribulação como nunca houve e não haverá jamais. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Esses falsos profetas e falsos cristos já tem por aí a rodo. Tem muita gente falando bobagem, mas não tem falsos profetas operando grandes sinais. O poder miraculoso de pessoas fazendo sinais e prodígios da mentira. Não, isso não está acontecendo ainda, mas vai acontecer. Já tem falsos profetas, já tem falsos cristos, com certeza já tem. Já tem muitas manifestações, operações e sinais miraculosos. Sim, já existe, mas estamos falando de algo muito mais forte, mais profundo, como Jesus está mencionando aqui, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito. Jesus continua no texto de Mateus 24. 26 agora. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. E logo em seguida a tribulação desses dias, Mateus 24, 39. Logo em seguida a tribulação desses dias. De quais dias? A partir do momento que o anticristo assentar-se no santuário de Deus, reconstruído em Jerusalém, na metade, depois da aliança de 7 anos. Aí eles vão reconstruir, os judeus ortodoxos prevêem 5 meses de reconstrução, biblicamente existe uma profecia que fala a respeito de 7 meses e 10 dias quando haverá essa reconstrução, e depois da aliança, os judeus vão passar a adorar a Deus em Jerusalém até a metade dos 7 anos, quando o anticristo vai se assentar no santuário de Deus e vai exigir a adoração para si e não mais para Deus. E neste momento, na metade dos 7 anos, quando o anticristo sentar-se no santuário de Deus, é que os 144 mil vão reconhecer, por serem estudiosos das Escrituras, eles vão reconhecer a quem eles transpassaram e que aquele Cristo que estava ali, estará ali no templo de Jerusalém, exigindo adoração e culto para si, não é o verdadeiro Cristo. E então Zacarias 12:10, eles verão a quem eles transpassaram e que eles deixaram o primogênito de Deus ser morto, né? Então a nação de Israel, há 2000 anos atrás, levou Jesus, pediu a crucificação de Cristo, e eles verão a quem eles transpassaram e chorarão amargamente como quem chora pelo seu primogênito. Então, eles vão reconhecer Jesus Cristo, vão se converter a Jesus Cristo, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel, e vão passar a pregar, seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá. Apocalipse 14, de 1 a 6. Então, e aí depois de todas as
as nações, pessoas vão se converter porque vão ter que adorar ao Cristo da nova era, ao anticristo que vai dominar todas as nações a partir da metade dos 7 anos da aliança, ou eles vão ter que reconhecer que Jesus Cristo é o Messias. Então, Jesus está falando assim, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Com todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. E esse Filho do Homem, Jesus, depois da tribulação, vai voltar aqui na terra e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reuniram os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. E aqui está falando, sim, da igreja que será arrebatada antes da tribulação, que vai estar no céu, arrebatada, e vai voltar com Jesus Cristo, Apocalipse capítulo 19, versículos 11 em diante, o Jesus, o Cordeiro de Deus, escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vai montar um cavalo branco e vai seguir a Jesus os exércitos que estavam nos céus, aqueles que estão vestidos de linho finíssimo, branco e puro, que são os santos, a igreja que vai ser arrebatada antes da tribulação. Jesus volta com a igreja para estabelecer o seu reino, vai para a batalha do Armagedon pessoalmente, sozinho ali, vai destruir o anticristo e o falso profeta e vai guerrear contra os exércitos ali na batalha do Armagedon, no Vale do Megido, ao norte de Israel, e vai voltar num dia e hora que ninguém sabe. A volta de Jesus Cristo num dia e hora que ninguém sabe. Mateus 24, 36. Então, quando Jesus fala, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam, ele está falando da aliança, está falando da reconstrução do templo, está falando da manifestação do anticristo, está falando da tribulação e depois da vinda num dia e hora que ninguém sabe, depois de todas essas coisas acontecerem. Então, não era para acontecer nada em 70 anos depois da fundação do Estado de Israel em 1947, 1948, completando agora, 2017, 2018, nessa expectativa que a festa das trombetas, do fim do ano do jubileu, 50 anos da religião judaica e 70 anos da criação do Estado de Israel, que isso fosse o dia do arrebatamento. Não foi o dia do arrebatamento e não, ainda que foi um grande sinal a esse alinhamento estelar, planetário, o planeta Júpiter saindo da constelação de Virgem, todas essas coisas, isso não se refere exatamente ao cumprimento profético. Apocalipse 12 se refere a um tempo ainda que virá. Então, nós estamos falando a respeito desse assunto, avisamos antes que não ia acontecer nada, não é por medo do arrebatamento, e simplesmente para que as pessoas pudessem estar atentas à verdade que está escrita na palavra. E assim, estou mencionando esses fatos, é claro que ainda tem muito assunto para falar a respeito desse assunto, eu prego a respeito desse assunto, estudo antes, né, eu estudo isso, há 35 anos. Eu comecei com 14 anos estudando a palavra profética do Apocalipse, com todas as profecias, tá? Me converti com 10 anos de idade, filho de cristãos, ensinado na palavra desde a minha primeira infância, e com 10 anos eu me converti, com 14 anos eu comecei a ler as profecias do Apocalipse. Agora estou com 49. Tem 35 anos que eu estudo a respeito disso e eu prego a respeito desta forma, como eu estou falando agora, há 30 anos, desde os meus 19 anos. Eu prego a respeito desse assunto, fazendo palestras em vários lugares. Escrevi um livro a respeito desse assunto também. Está escrito isso, então não estou inventando agora porque as coisas aconteceram ou deixaram de acontecer. São coisas que já estavam escritas na palavra de Deus. Esses textos que eu estou mencionando agora e que vou mencionar também em próximos vídeos para esclarecer exatamente aquilo que está escrito. Não estou falando da minha teologia, não estou falando da minha maneira de crer. Claro, é a minha maneira de crer sim, porque eu creio naquilo que está escrito na palavra. E vou falar a respeito desse assunto em próximos vídeos, ainda que não consiga falar tudo. Imagina, eu faço conferências em 3, 4 dias, às vezes, tá? Com palavras de 2 horas para falar de cada um desses assuntos. E então é por isso que, claro, num vídeo de meia hora, como não quero estender muito, eu não vou falar a respeito de todos os assuntos e pode haver pontos de dúvidas, mas nós vamos pegar, agora que abaixou a poeira do dia 23 de setembro, as pessoas vão estar mais prontas para ouvir, sem as suas paixões de teologias, de ideologias, de filosofias,
e eu espero que todos estejam prontos para ouvir o que o Espírito diz à igreja pela sua palavra, e nós possamos levantar um exército de vencedores que vai estar pregando o Evangelho de Cristo no princípio das dores, né, que Mateus 24 fala a respeito desse assunto, fala que será pregado o Evangelho do Reino a todas as nações, então virá o fim. E aí, aí que vem Mateus 24:15. Então nós estamos aqui como igreja, vamos estar de maneira profética, agindo na terra, pregando a verdade, não com filosofias, mas com aquilo que está escrito. Então, as pessoas estão numa expectativa, os sinais estão acontecendo, o princípio das dores está acontecendo, mas é tempo de nós ouvirmos o que o Espírito diz à igreja. E nós recebemos aquilo que está escrito na palavra, e nós vamos falar a respeito desse assunto, detalhar alguns assuntos dessa forma, para que nós possamos então estar firmados na verdade da palavra de Deus, e não nos nossos achismos, e não nas nossas filosofias. Quem sou eu? Eu sou um servo, tá? Alguns me contestaram. Quem é você achando que você sabe tudo? Eu não sei tudo. Sei muito pouco ainda, na verdade. E eu aprendo muito quando eu ouço algumas palestras de pregadores de escatologia com revelações tremendas da palavra de Deus. Ainda estou aprendendo, mas não sou uma pessoa totalmente iletrada e inculta, tá? Ao contrário, eu tenho estudado esse assunto então há 35 anos, tenho pregado isso há 30 anos, por graça e misericórdia de Deus, ainda que sem todo o entendimento. Isso está escrito em Jeremias, capítulo 30, eu vou ler esse versículo aqui, porque quando eu comecei a estudar e a ensinar a respeito desse assunto, eu comentei com algumas pessoas e entre elas o meu pai falou assim para mim, por que você acha que todos os estudiosos estão errados e você está certo? Né? Eu falei assim, olha, não é que todos estão errados e eu estou certo, não estou dizendo que eu estou certo, mas existe uma palavra profética para os últimos dias, nos dias do juízo, Jeremias 30, 23 e 24, eu vou encerrar com esse assunto, dizendo assim, eis a tempestade do Senhor, o furor saiu e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Então está falando assim de um redemoinho, tá? Está falando de um sinal de juízo de Deus, como nós estamos vendo nesses dias, tá? E ele fala assim, tempo de ira, no princípio das dores ainda. Não voltará atrás o brasume da ira do Senhor, até que tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração. E ele diz, Jeremias 30, 24, nos últimos dias entendereis isso. Então, o entendimento de todos os teólogos na história da humanidade vai ser mais esclarecido à medida que nós estamos vendo os sinais da sua vinda se cumprirem. Então, com esses sinais que já estão se cumprindo, nós estamos abrindo o entendimento. E por vivermos os últimos dias, cada vez vai ser mais claro. E, infelizmente, ainda com muitas confusões, muitas teologias, muitas posições teológicas, escatológicas, de amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, são todas doutrinas humanas, porque a palavra de Deus é uma só, e, claro, nós vamos ter o esclarecimento desses fatos à medida que eles estão se cumprindo, e o Espírito de Deus mandou Daniel, capítulo 12, Daniel selar o livro até o tempo do fim. E diz, muitos esquadrinharão esse livro e o saber se multiplicará, mas o entendimento foi selado para ser esclarecido nos tempos dos fins. E nós queremos fazer isso sem paixões, sem ufanismos, sem sofismas. Ao contrário, nós queremos evidenciar aquilo que a palavra de Deus escrita nos fala, nos declara, para nós recebermos aquilo que vem de Deus e não aquilo que é humano. Então, eu vou encerrar este assunto neste momento, ainda que tem muito ainda a se conhecer, mas nós cremos que no devido tempo as pessoas vão estar prontas para ouvir o que o Espírito diz à igreja pela sua palavra. Eu simplesmente quero servir com a minha experiência, com o entendimento que eu tenho, ainda que possa ser parcial, ser incompleto, não conheço todas as coisas, e outros mestres que Deus está levantando nesta geração, com a palavra escatológica, vão estar também complementando, ensinando, e haverá a revelação daquilo que Deus estabeleceu para esses dias e que está se cumprindo. Certamente, Jesus em breve voltará, haverá o arrebatamento da igreja e depois os sinais da sua vinda para estabelecer o seu reino durante 1000 anos aqui na terra. Então, que Deus abençoe, que Deus dê clareza, que Deus dê discernimento
E assim, nós queremos realmente que a graça de Deus te acompanhe, que Deus dê espírito de revelação, de conhecimento da sua vontade, para nós vivermos esses dias, essa geração, sendo testemunhas do Cordeiro, sendo abençoadores de vidas, resgatando vidas das trevas para a sua maravilhosa luz, apresentando o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado nessa geração pervertida e corrupta, que nós possamos resplandecer como luzeiros do mundo, com o conhecimento da verdade e com a atuação prática cristã verdadeira de resgatar as pessoas das trevas para o reino de Deus. Que Deus abençoe e nós vamos dar sequência aos pouquinhos dos assuntos, que é um assunto muito vasto, muito amplo, mas nós vamos dar sequência nos próximos vídeos e que Deus nos dê graça, sabedoria para entender o que Ele diz para nós, nos ensina e nos levanta com o derramar do Seu Espírito Santo nesses últimos dias, nas últimas chuvas do Espírito Santo, para que muitos sejam salvos antes desses dias de juízo que Ele está estabelecendo. Mas o resgate de Deus, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Vamos orar e vamos agir de maneira sensata e cristã, pregando a verdade e o amor da verdade para que todos sejam salvos. Deus abençoe e que nós possamos então nos encontrar. Você pode estar acompanhando os próximos vídeos também, para nós podermos esmiuçar um pouco mais o contexto profético que nós estamos vivendo nos últimos dias. Deus abençoe, um grande abraço a todos.